Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo sobre orientação a objetos, trabalhando alguns assuntos totalmente importantes, como todos os que nós já estamos trabalhando nessa playlist. Hoje nós veremos herança, polimorfismo e também enumeradores e uma avaliação sobre o uso de herança ou composição. Vai ser um conteúdo bem divertido. Bora lá? Vamos a uma definição um pouco lúdica antes de chegarmos à parte técnica realmente da orientação a objetos ou qualquer linguagem de programação, porque assim eu acredito que possamos abstrair mais o processo de herança em sua própria definição. Então, a herança ela pode ser aplicada em diferentes contextos além da orientação a objetos. Em geral, a herança refere-se à capacidade de um objeto, classe ou entidade de herdar características de outro objeto, classe ou entidade. Estamos falando aqui um pouquinho sobre orientação a objetos, sim, mas quando a gente fala classe, né, não é uma classe específica de orientação a objeto, mas uma classe, por exemplo, do reino animal, uma classe de produtos, uma classe de pessoas. Então, ter essa noção que a herança abrange muito mais além do que a programação orientada a objeto. Então, como um exemplo simples de herança em um contexto não relacionado à programação, é a herança genética. Isso a gente tem em nós, né? Onde nós herdamos características biológicas de nossos pais, nossos filhos herdam da gente, como cor dos olhos. Você talvez tenha tido aulas lá onde estudou essa parte da biologia. A altura também tem a ver com os pais. Então, a gente pode dizer que os pais são a classe pai, ou classe ancestral, e os filhos são as classes filhas, ou subclasses, que herdam características genéricas da classe pai. Veja que o uso da palavra genérico, tá? A gente vai utilizar bastante isso daí. Um outro exemplo em que se trabalha a herança e não relaciona-se à orientação a objeto é a herança cultural. Uma cultura ela pode ser vista como uma classe pai, que transmite tradições, valores e práticas para gerações futuras. Nós temos uma cultura no Brasil, particionada entre as regiões, né? O Brasil é um país continental, então nós temos culturas praticamente em todos os estados do Brasil, né? Então essas culturas são passadas de geração a geração. E esse passadas de geração a geração é uma herança. A gente pode dizer que os nossos descendentes vão herdar as nossas culturas. E quando se fala de orientação a objeto, a gente diz que a herança ela permite o compartilhamento de atributos e métodos de outras classes, onde isso busca tornar a programação mais eficiente e modular. Nós vamos chegar lá. Aqui, o slide tem um pouco de conteúdo, né? Está um pouco poluído, mas a ideia é básica. Verifique o desenho. Aqui nós temos o lado mais acima visto como abstrato e o mais abaixo visto como concreto. O abstrato é algo que a gente tem noção, mas não pode usar por si só, porque ele é abstrato. O concreto, como o próprio nome diz, ele já é tangível, já pode ser utilizado, vamos dizer, tocado. E nós temos aqui uma hierarquia de classes. Quando a gente trabalha herança, é muito comum falarmos de hierarquia. Da mesma maneira, nós temos isso na nossa árvore genealógica, onde temos lá os nossos ancestrais chegando até a gente. Então, nessa hierarquia, no lado mais abstrato, a gente tem uma classe chamada transporte. E indo em busca do mundo concreto, nós temos aqui o aquático, que a gente pode dizer é um transporte aquático. Temos o terrestre, que podemos dizer é um transporte terrestre. Temos o aéreo, que podemos dizer que é um transporte aéreo. Aqui no automóvel, a gente pode dizer que o automóvel é um transporte terrestre. Observe
que um transporte possui uma capacidade. Então, essa capacidade, todos os que estão abaixo na hierarquia herdarão essa característica. Já o terrestre, além de ter a característica herdada de transporte, ele possui outra característica chamada número de rodas. E quando descemos ao mais concreto, que é o automóvel, ele tem ainda a cor, números de portas e a placa. Nós podemos fazer aqui a seguinte analogia: ninguém usa um transporte sem saber o que ele é. Por exemplo, eu posso usar um carro, eu posso usar um barco, eu posso usar um avião, mas eu não posso usar um terrestre, não posso usar um aéreo, não posso usar um aquático, porque eu não sei qual é o tipo desse transporte aquático, desse transporte aéreo ou desse transporte terrestre. Então, o concreto eu consigo utilizar. E esse conceito é muito importante vocês terem em mente para que possamos levar esse conhecimento teórico para o momento em que nós formos implementar as hierarquias de classe. Aqui nós temos uma observação muito importante, que há casos em que se começa a estudar orientação a objeto e parte lá do princípio, vou usar herança para tudo, porque herança é legal, herança dá para deixar num nível maior tudo que é comum e vai especializando. Então, é preciso ter muito cuidado no uso de herança, porque se você tiver uma hierarquia muito grande, pode ficar desorganizado e você ter dificuldade de compreender e de fazer manutenção. Então é sempre necessário muito cuidado para isso. E a herança que nós estamos vendo no vídeo agora é uma herança chamada herança por extensão. Existe uma outra herança que nós vamos ver em vídeo futuro, que é a herança por contrato. A herança por contrato, sim, ela é bastante recomendada. Na orientação a objetos, a gente pode dizer que a herança é usada para criar uma relação entre classes. E relação entre classes, nós vimos em vídeo anterior, é uma associação. Então, nós possuímos duas classes que se associam por meio de herança. Então, a relação que existe entre essas classes é diferente apenas no contexto das outras que nós vimos anteriormente. E nós vamos ver mais para frente esse diferencial. Importante aqui é saber que a herança é uma relação entre classes. O termo que eu comentei anteriormente e pedi para você memorizar é a parte da genérica ou generalização, é muito importante, tá? Então veja o parágrafo aqui. A generalização é o processo de abstração que leva à classe mais genérica que pode ter atributos e métodos comuns de várias classes especializadas. Então, em um mundo onde eu tenho diversas classes, eu faço um levantamento detalhado e vejo o que é comum entre essas classes. E aí eu falo, então eu posso jogar isso para um nível mais genérico. E especializo com uma herança o que for mais particular, mais privado a cada classe. Então, quando eu digo que estou mais próximo do concreto, eu digo que a minha classe é mais especializada. Quando eu estou mais próximo do abstrato, eu digo que a minha classe é mais genérica. Tendo noção de que generalização e especialização são conceitos opostos, mas se complementam. Então, a generalização permite que as classes genéricas, possam ser compartilhadas entre as classes especializadas. É só lembrar da hierarquia anterior, onde nós temos o transporte, e transporte é mais genérica e compartilha as suas características com o mais especializado, que seria aéreo, terrestre e aquático. No contexto de orientação a objeto, a generalização é o processo de criar uma classe pai, é um termo que a gente pode dar também para a classe mais abstrata, mais genérica, e ela pode ser vista também de classe ancestral ou superclasse. Enquanto a especialização é o processo de criar uma classe
ou mais classes, né, vamos dizer assim, conhecidas como filhas, como subclasses, como classes especializadas, que são mais específicas e que herdam os atributos e métodos da classe, das classes, pode ser das classes que estão acima dela na hierarquia da herança. Vamos verificar aqui alguns exemplos de herança fora ainda da orientação a objeto. Então verifica lá. Nós temos personagens de contos de fada. Então temos uma família de personagens de contos de fada. Veja que eu estou chamando o conjunto de objetos de família, tá bom? Aonde eu poderia ter, dentro desses contos de fadas, classes de personagens. Poderia ter diversos tipos, veja a palavra tipo. Uma herança, ela tipifica as classes também. É um termo muito importante de você saber. Então, nós podemos ter uma classe personagem, que ela teria de maneira genérica o nome, a idade, o gênero, e poderíamos ter subclasses para cada personagem, como príncipe, princesa, bruxa, fada, e isso permitiria que nós tivéssemos atributos e métodos particulares a essas subclasses. Uma outra família de classes, família de carros. Pode ser criada uma classe carro, com atributos como marca, modelo e ano, e subclasses que, para cada tipo de carro, olha novamente a palavra tipo, como SUV, esportivo, hatch, sedã. E temos ainda uma família de alimentos, comida, que pode ter nome, sabor e preço, subclasses para comida, como pizza, sushi, hambúrguer, sorvete. Poderíamos pensar ainda em relação a alimentos, né? Doces e salgados, naturais, industrializados. Então, existem várias possibilidades que a gente precisa levar em consideração quando vamos trabalhar com herança. Como eu comentei há pouco, uma hierarquia de herança, ela, além de ser uma relação entre classes, ela trabalha uma tipificação. Isso não é muito estranho, porque uma classe é um tipo de dado. A gente já sabe disso. Mas, quando a gente trabalha a herança, essa tipificação fica mais clara. Vamos voltar lá para o transporte. Quando a gente tem uma classe terrestre e a gente tem a classe veículo. A gente diz que veículo é um tipo de transporte terrestre. Então a gente tipifica, quer dizer que aquela classe veículo, ela pode ser chamada também de uma classe terrestre e pode ser chamada também de uma classe transporte, porque está tudo na hierarquia acima dela. E a maioria das linguagens, elas trazem uma ferramenta que podem auxiliar na tipificação de dados e que às vezes pode substituir a herança, porque às vezes você quer usar a herança só para tipificar, e isso não é legal. E também a gente pode usar esse recurso, que são os enumeradores, para dar um auxílio muito melhor para a gente durante a programação, evitando que a gente faça uso de textos constantes, variáveis, como uma string, como um valor inteiro. A gente nomeia um determinado valor e usa o nome dele. Você vai ver que é bem legal essa estratégia de enumeradores. Então aqui um exemplo para uso de enumeradores. Você vai ver que se assemelha à herança e a classes. Então imagine que você é um gerente de uma loja de roupas e precisa saber quais são os tipos de roupa mais vendidos para você poder fazer novos pedidos ao fornecedor. Você poderia fazer uma lista com os tipos de roupa, como camisa, calça, blusa, saia e qualquer outro que tiver. No entanto, essa abordagem pode tornar confusa e trabalhosa se a loja tiver muitos tipos de roupa. Imagina você ter um monte de roupa e você ter que tipificar essas roupas olhando para elas e não tendo nada dentro do seu conjunto de características, algo que a tipifique. Bom? Então, o enumerador, eles vão ser vistos como etiquetas que você pode colocar em cada uma dessa roupa. Então, se você vê lá uma etiqueta, por exemplo, roxa, você pode falar, opa, é camisa. Você vê verde, opa, é calça.
Eu estou usando cores para usar como exemplo, mas eu poderia ter 1 sendo camisa, 2 sendo calça. Mas eu não usaria nem roxa e nem 2. Eu usaria camisa, usaria calça. Você vai ver na prática que isso fica bem legal. Veja aqui. Aqui nós temos alguma coisa sobre código já. Então, eu tenho aqui uma palavra reservada chamada enum e estou dando um nome para esse enumerador, tipo roupa. E entre chaves, eu digo quais enumeradores eu estarei criando. Estou criando camisa, calça, blusa e saia. Aqui o calça está em cedilha, mas foi erro meu na hora de fazer o slide, tá bom? Normalmente a gente não usa caracteres especiais para nomear artefatos. Então, nesse exemplo, o enumerador tipo roupa está definindo 4 constantes nomeadas: camisa, calça, blusa e saia. Cada uma dessas constantes representa um valor inteiro, que é automaticamente atribuído pelo compilador. O compilador vai transformar esse nome em um valor inteiro. E se a gente não especifica um valor, o primeiro é 0, ou seja, camisa seria 0 e saia seria 3, que seria em ordem crescente. Porém, eu posso mudar isso. Eu posso definir o valor que eu quero atribuir para cada enumerador, como está aqui. E aí eu quero declarar uma variável do tipo desse enumerador. Então, eu coloco aqui uma instrução, onde eu digo o tipo de dado, o nome da variável e o que ela recebe. Então, aqui, a variável tipo vai ter o valor tipo roupa camisa. Nesse exemplo aqui, ela teria o valor 1 inteiro. Mas a gente não tem que se preocupar com o valor inteiro. A gente só precisa saber que ela vai ser igual à camisa. Bom, então enums são úteis em situações onde a gente precisa de um conjunto limitado de valores para cada tipo. Veja bem, limitados, tá bom? E tem que ser algo muito bem pensado, que caso no futuro você fala que não, agora eu tenho mais itens aqui. Então você não pode colocar eles antes, no meio, porque eles têm valores. E quando você for persistir isso num banco, talvez você persista o valor numérico dele, né? Então você pensar sempre em colocar por último. Ou então você coloque uma numeração para cada um com um intervalo entre um e o outro, prevendo já a ocorrência de novos. Mas a gente não cria enumeradores com muitas opções. Senão a gente compensa a gente criar uma tabela e fazer o uso dessa tabela como valores a serem tipificadores. E os enumeradores eles podem ser utilizados com switch, porque são valores inteiros, e podem, obviamente, também serem utilizados com if, else. Embora a herança e os enumeradores sejam recursos distintos, eles podem ser utilizados em conjunto. Uma forma de utilizar enumerador com herança seria por meio da criação de um enum que representa o tipo de produtos, que nem a gente viu antes. E em seguida, a gente poderia criar uma classe base para representar o produto genérico, que seria produto, né? Ele teria nome, descrição e preço. E a partir da classe base, a gente poderia criar uma subclasse para cada enumerador que a gente tem aqui. Então, a gente poderia dizer que o enum tipo roupa seria utilizado como um tipo de dado para definir o tipo de roupa em uma instância da classe produto, ou seja, em um objeto da classe produto. Mas nós veremos mais para frente que um objeto ele consegue saber qual é a sua classe, que classe o instanciou, e se ele é de uma hierarquia de classe, ele consegue saber quais os tipos que eles são. Veja aqui agora o código para um exemplo de herança. Nós temos aqui produto, temos propriedades públicas na classe produto, temos aqui vestuário, observe aqui a extensão para produto. Em C# nós usamos 2 pontos. Vestuário tem dele, a classe vestuário tem privado a ela tamanho e cor, mas ela herdou de produto nome e preço. Aí eu tenho aqui outra classe, eletrônico, que herda de produto. Então eu posso dizer que eletrônico é um tipo de produto.
E o eletrônico tem marca, ano de lançamento, nome e preço. Eu tenho um livro, que também é um produto. Ele possui autor e editora, nome e preço. Vestuário não tem marca. Eletrônico não tem autor. Só o que está acima da classe especializada é herdado por ela. As classes que estão ao seu lado na hierarquia, elas não conhecem as propriedades uma da outra. Verifique aqui no código que eu agora instancio uma classe vestuário que vai para uma variável chamada camiseta. E eu já inicializo essa instância com valores, né? Camiseta, preço 49, tamanho M, cor azul. Instancio também um eletrônico, passando valores. Veja que nome e preço, nos dois casos temos. Aqui em livro também temos nome e preço. Mas em livro nós temos autor e editora. Em eletrônico temos marca e ano. E em vestuário temos tamanho e cor. É muito importante que você tenha noção disso daqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, veja de novo, leia, procure abstrair bastante. Aqui um outro tema, que às vezes pode ser o calcanhar de Aquiles quando se trabalha a orientação a objeto, é o polimorfismo. O polimorfismo, trazendo ele para um contexto básico de compreensão, é como ter um superpoder que permite fazer várias coisas com a mesma habilidade. Então, um exemplo, um chefe de cozinha tem o superpoder de cortar alimentos com a mesma habilidade com qualquer ferramenta de corte. Então, pensa em um chefe de cozinha que tem o superpoder de cortar alimentos com a mesma habilidade com qualquer ferramenta. Ou seja, ele tem a habilidade de cortar carne, pão, legumes. Não importa com que ferramenta. Pode ser com uma faca, com uma tesoura ou até com uma colher. Mas ele tem essa habilidade. Tá ok? Então, ele tem esse superpoder. Então, vamos pensar dessa maneira. O polimorfismo dá um superpoder para alguém. Nós vamos ver depois quem é esse alguém. Então, quando trabalhamos a orientação a objeto, o polimorfismo se refere à habilidade de uma entidade, como um objeto, uma função, uma classe, de assumir várias formas e executar diferentes ações dependendo do contexto em que é usado. Então, um objeto, ele pode responder de maneira diferente ao mesmo método ou mensagem, dependendo da classe que o gerou ou tipo. Isso permite uma maior flexibilidade e reutilização. Nós vamos ver isso, tá bom? Fica tranquilo, fica tranquila. Vamos aqui pensar em um exemplo que podemos utilizar o polimorfismo. Temos uma situação onde precisamos controlar diferentes tipos de usuário em um sistema de autenticação. Então a gente vai ter uma classe que está numa hierarquia mais próxima do abstrato. Então essa classe ela pode ser chamada de abstrata. E nós vamos definir essa classe como abstrata, porque ela não pode ser utilizada. Como uma classe não pode ser utilizada, ela não permite seu instanciamento. Nenhum objeto pode ser criado diretamente dela. Então, essa classe nós vamos chamar de usuário. Mas nós podemos ter classes especializadas ou classes concretas para um administrador, para um gerente e funcionário. Então, cada classe dessa implementa o método autenticar, mas de uma maneira diferente. Porque a maneira de autenticar um administrador pode ser diferente de autenticar um gerente ou um funcionário. Então, olha aí o superpoder. Posso autenticar todo mundo, mas cada um de maneira diferente. Agora, pensa assim, na nossa tela do sistema de autenticação, o usuário só vai dar o nome dele, nome e senha, né? A gente não sabe o tipo dele. Então, a gente não sabe como vai autenticar ele. Já com o polimorfismo,
A gente vai tratar um gerente, um administrador ou um funcionário como usuário. A gente não vai tratar ele de maneira especializada. A gente vai tratar ele da maneira mais abstrata. Todos eles são usuários. E o usuário, ele vai ter dentro dele um método autenticar. Só que como o usuário é uma classe abstrata, esse método autenticar que está dentro dessa classe também vai ser, nesse exemplo, um método abstrato, um método que não faz nada. Mas as subclasses da classe usuário, para se tornarem concretas, elas precisam implementar tudo que é abstrato da classe genérica acima dela. Então, quando eu implementar um administrador, ele vai ter o método autenticar, mas ele vai ter que implementar como que esse método autenticar executa. O mesmo para o gerente. O gerente vai ter que implementar um método autenticar de acordo com a sua especificidade. E o mesmo para o funcionário. O funcionário implementa o autenticar da maneira que a autenticação de funcionário deve ser. Verifique aqui a situação. Eu defino uma variável chamada meu usuário e tipifico ela de usuário, mas eu instancio administrador. E logo depois eu chamo o método autenticar da variável meu usuário. Veja, usei uma classe para instanciar, usei outra classe para tipificar, porque autenticar está nessa classe usuário, mas eu tenho certeza que administrador tem. E quando eu chamar esse autenticar, eu estou chamando o autenticar que existe dentro de administrador. Parece bagunçado, né? Mas isso é lindo, tá bom? Você logo vai estar dominando isso. Então, o polimorfismo aqui vai garantir que o autenticar que será chamado é o implementado na classe administrador, mesmo que o objeto seja sendo tratado como objeto da classe usuário. Então, isso vai permitir que esse nosso sistema de autenticação seja mais flexível e reutilizável. Porque nós vamos poder tratar de diferentes objetos como se fosse a mesma classe, desde que essas classes herdem da classe usuário, correto? Classe abstrata é um conceito da orientação objeto que permite definir uma classe que não pode ser instanciada. Falei disso agora há pouco. Então, nós não podemos ter objetos de uma classe abstrata. Ela é mais utilizada como um modelo para criar outras classes que a estendem. E nós podemos ter uma classe com métodos abstratos. Aí você fala, a classe é concreta, mas se ela tem método abstrato, essa classe é abstrata. Então, ela é útil quando queremos definir um conjunto de propriedades ou métodos que serão comuns a várias classes filhas. Lembrando que não podemos instanciar uma classe abstrata. Agora imagina aqui quem está modelando uma aplicação de música, que possui diferentes tipos de instrumentos, como violão, piano e bateria. Todos os instrumentos possuem característica em comum, como o fato de terem um nome, um fabricante e um preço. Porém, cada tipo de instrumento possui também características específicas, como o número de cordas do violão, quantidade de teclas do piano e o número de tambores da bateria. Então, nesse caso, podemos criar uma classe abstrata chamada instrumento, que define o que é comum, e deixa o método tocar como abstrato, que daí a classe vai ser abstrata. Aí eu crio a classe violão, piano e bateria, estendendo de instrumento. E implemento nessas três classes o comportamento do método tocar. Comportamento é o que o método faz, tá ok? Então, a gente pode dizer que uma classe abstrata serve como um modelo para a criação de classes filhas ou subclasses. Olha aqui um exemplo. Temos a classe abstrata usuário, com nome, e-mail e senha. Veja a palavra abstract. Temos o método abstrato, veja a palavra abstract, chamado autenticar, que não retorna nada. Temos a classe administrador, que estende usuário. E ela sobrescreve, veja aqui o override, o método autenticar. Esse sobrescrever quer dizer que esse método autenticar existe na classe imediatamente acima, na classe que ela estendeu, que é o usuário. Veja que ele está marcado como abstract. Então, quando eu digo override, eu estou sobrescrevendo um método que já existe.
E aí eu digo, ó, autenticação do administrador. Aqui, o funcionário estende de usuário. Sobrescrevo autenticar, chamo um outro método aqui. A mesma coisa para o gerente. E aqui eu tenho o meu sistema de autenticação, onde eu tenho um método, autenticação usuário, que recebe um usuário e invoca o método autenticar desse usuário que recebeu. Aí os meus testes. Instancio o sistema de autenticador, o sistema de autenticação, inicio um administrador e autentico o administrador. Instancio um gerente, autentico o gerente. Instancio um funcionário, autentico o funcionário. Veja que os três são definidos como usuário, porque os três são um tipo de usuário. Então, na hora que eu invocar autenticar o usuário do funcionário, ele vai chamar esse método aqui, autenticando o usuário. Quando eu chamar do administrador, vai ser autenticando o administrador. Quando eu chamar do gerente, vai ser autenticando o gerente. Isso é muito legal, gente, tá bom? Procure entender bem isso, volte, assista de novo, procure literaturas, precisa dominar isso. Eu comentei que herança é uma coisa legal, útil, mas que a gente deve usar com muito cuidado. E o que a gente usa quando parece que dá uma herança, mas não é bom usar a herança? A gente pode usar uma associação do tipo composição. Isso é muito legal também, tá bom? Então eu sempre comento, se cabe uma composição, usa a composição, é melhor do que a herança. Então, tanto herança como composição, que nem eu disse anteriormente, são associações, e ambas definem uma relação entre as classes. A herança é uma relação do tipo E1. Então, no exemplo do usuário, um gerente é um usuário. Se eu tenho em gerente uma propriedade do tipo usuário, eu vou dizer que gerente tem um usuário. Então, composição é o tem um, herança é um. Bom, na herança, a subclasse herda todas as propriedades e métodos da superclasse, que permitam ser estendidos. Enquanto na composição, a classe composta possui uma instância da classe componente. Aí eu digo o que eu quero tornar público dessa classe. Eu posso utilizar apenas alguma parte dela e tornar público só o que eu quero. Eu não preciso trazer para a classe que tem a propriedade tudo o que essa propriedade vai ter. Isso eu posso limitar conforme a necessidade. Isso é um poder bem maior, um controle maior para mim. Então, novamente aqui, tá bom? Depois a gente vai ver exemplos com a composição. Então, usar herança com cautela. E lembrar sempre, composição é uma abordagem mais flexível. Então aqui, vamos supor que a gente está desenvolvendo um sistema de vendas online de produtos eletrônicos. Definimos uma hierarquia de classe para produtos, com a classe base produto e a subclasse celular, notebook e tablet. No entanto, conforme vamos desenvolvendo o sistema, percebemos que alguns produtos têm características muito específicas que não se encaixam facilmente na hierarquia de classe. Aí coloca a herança abaixo, aí já não vale a pena a herança. Então aqui tem um exemplo. Alguns notebooks têm tela sensível ao toque, enquanto outros não têm. Além disso, podemos perceber que alguns produtos têm funcionalidades extras que não estão diretamente relacionadas ao tipo do produto, como garantia estendida e suporte técnico. Nesse caso, seria mais utilizar a composição ao invés de herança. Em vez de termos uma hierarquia de classe rígida, podemos criar classes separadas para as características específicas e extras dos produtos. Poderíamos ter uma classe tela sensível ao toque, uma classe garantia estendida e uma classe suporte técnico. E compor os produtos com essas classes extras. Faríamos composição. Então, teríamos mais flexibilidade para lidar com características específicas de cada produto e as funcionalidades extras que ofereceremos, sem precisar poluir a nossa hierarquia de classes. Veja aqui o exemplo. Nossa classe abstrata produto. Nome e preço. Construtor. Tenho aqui agora o método. Veja que agora eu chamo ele de virtual. Ele não é abstrato, tá bom? Ele tem comportamento. Mas a classe é abstrata.
Então esse método pode ou não ser sobrescrito. Ele não é obrigatório ser sobrescrito, porque ele é virtual, diferente do abstrato. Então eu tenho aqui agora notebook, estendendo de produto. Tem uma propriedade tela do tipo da classe tela. E eu digo que no construtor eu recebo o nome, o preço e a tela. E aqui eu estou chamando o construtor da classe base, mandando o nome e o preço. O construtor da classe base, a nossa classe base é produto. O construtor dela é esse daqui. Então verifica aqui da superclasse, eu posso invocar o construtor da superclasse e utilizar o código que está lá. Eu não preciso atribuir os valores aqui. Eu deixo a responsabilidade lá com ele. Reutilização de código. E aqui eu sobrescrevo o meu método de descrição. Eu uso o override aqui também. Se eu não utilizo o override, ele vai mostrar só nome e preço. Mas como eu estou sobrescrevendo o método de descrição, ele vai mostrar o nome, preço e a descrição da tela também. Eu quis aqui um método diferente para descrição. Usamos a classe tela, agora há pouco. Vamos ver ela aqui, ó. Classe tela, propriedade tamanho e touchscreen, o construtor dela. Aqui a descrição. Aqui eu tenho a classe garantia estendida, com o preço, construtor e a descrição. Veja que a descrição aqui e aqui não tem nada a ver com a descrição de produto, tá? Elas não fazem parte da hierarquia. E eu tenho aqui o suporte técnico da mesma maneira. Horas, preço hora, construtor e o método de descrição deles. De novo, não tem nada a ver com hierarquia. São classes que serão utilizadas em uma composição. E aqui um desafio para poder trabalhar tudo isso que a gente viu agora. Não é pouca coisa, tá bom? Bora lá divertir?